hoje para falar sobre silêncio, o que já é meio engraçado de saída, mas o único jeito de comunicar é falando. E eu vou pedir para vocês, pelo tempo da minha palestra, primeiro para se desconectarem. Desliguem os seus celulares, não fotografem, até porque eu estou morrendo de medo. E se vocês ficarem fotografando o meu medo, eu vou ficar mais desconfortável ainda. O que é silêncio para vocês? O que é silêncio para nós, seres humanos? Tem quem diga que o silêncio ele é uma porta de entrada para quem nós somos emocionalmente. Porque quem a gente é emocionalmente é quem a gente é de verdade. Se você não se permite olhar para você no silêncio da sua cabeça, você nunca vai saber quem você é. Há 4 anos atrás, eu estava deitado numa mesa num centro cirúrgico. E aí, eu estava fazendo a 8ª cirurgia consecutiva nos meus olhos. Ela nas pálpebras, estava tudo muito inflamado. Quando a cirurgia começou, eu estava sentindo muita dor. E aí o médico aplicou outra anestesia. E aí a dor não parou. Ele virou para mim e falou: Francisco, está muito inflamado, a anestesia não vai pegar. Vamos seguir? E eu tinha quase 30 anos de yoga, meditava mais de 20. Do alto do meu ego eu tinha certeza que eu ia dar conta. Começou, vira a pálpebra, abre a pálpebra, dentro do seu olho, e aí segura, põe o equipamento, expõe os pontos de inflamação, primeira passada do bisturi. Uau! Na hora, a dor passou para o próximo nível e eu tinha certeza que eu não ia dar conta. E aí, no meio desse caos, dessa situação, eu lembrei de uma frase de um autor. Ele falava assim: o silêncio é a porta de entrada para um estado de presença. Na hora que eu lembrei daquilo, depois de 20 anos meditando, eu descobri que eu nunca tinha estado presente. Quando eu botei o pé dentro dessa sensação, desse momento de presença, que é o momento onde você não é a consequência daquilo que você já viveu, e você não é a antecipação ansiosa do que você tem pela frente. Você é você, potencial humano. Você não tem cor, você não tem raça, você não tem credo, você não tem sexo. Você é um ser humano. Na hora que eu botei o pé lá dentro, gente, o que eu encontrei foi medo, muito medo, foi muita raiva, foi rancor e foi muita frustração. Eu encontrei várias emoções, que eu não sabia que moravam dentro de mim. Elas eram a consequência da história, de tudo que eu já tinha vivido. E aí, a descoberta foi, tudo que eu já tinha vivido estava determinando o jeito como eu pensava, o jeito como eu agia, estava determinando o jeito como eu percebia a vida, estava determinando as minhas escolhas. Agora há pouco eu pedi para vocês desligarem o celular. Lembram? A maioria de vocês só guardou o celular. Vários de vocês pensaram: não preciso. Outros justificaram a importância dele aí. Então agora, eu queria realmente desafiar cada um de vocês a pegar o celular. Peguem, porque todos vocês têm. Me ouçam, todos vocês têm um celular. Desliguem ele. Desliguem. Deem esse passo. Não é tirem de perto de vocês, é desliguem. Desligados os celulares, coloquem eles no chão. Coloquem os seus celulares no chão. Coloquem as suas bolsas no chão. E aí, vocês aí atrás, fechem o computador.
Vocês com os laptops ligados, fechem eles. E vocês que estavam anotando nos cadernos, fechem os seus cadernos por um instante. Com tudo fechado, vocês não estão desconectados. Vocês tiraram de perto de vocês a ferramenta externa de conexão. Quem se conecta é o ser humano. Agora, olhem para esse ambiente onde vocês estão. Olhem para as paredes laterais, olhem para o teto, olhem para trás, olhem para mim, olhem para o palco. E aí, olhem para o outro ser humano que vocês têm à direita e à esquerda. Dá uma boa olhada na cara do sujeito. Você está bem, né? Ganhou até um beijinho. Ele estava conectado, gente. Vejam. Viram onde vocês estão? Viram? Viram? Sim. Viram? Sim. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Descruzem as pernas. Coloquem as mãos. Fechem os olhos. Coloquem as mãos nas suas coxas, pernas, joelhos. Agora, de olhos fechados, realmente fechados, alguns de vocês vão ter um instante de resistência. Uma resistência que nasce do medo. Não é um medo qualquer, não é um medo desse cara aqui na frente. Até porque esse cara, nesse momento, está com muito mais medo do que todos vocês juntos. É um medo real. Um medo do que tem aí dentro. Um medo desse mapa emocional da história vivida. De olhos fechados, deem espaço comigo. Lembrem de onde vocês estão. Lembrem das paredes, lembrem do teto, lembrem das dimensões aproximadas da sala. Lembrem que vocês estão no prédio dessa universidade em Porto Alegre, no sul do Brasil, na América Latina. Se localizem. Nesse momento, a gente está ligando um sistema natural e subutilizado do cérebro humano. A gente está ligando o sistema de localização espacial. No sistema de localização espacial, mesmo que você ache que você não tem um forte senso de direção, existe um saber. Você sabe onde você está. No saber da sua posição e no sistema de localização espacial, a gente acorda uma nova função, uma nova área do cérebro. Nesse momento, um pedaço diferente da mente de vocês está acendendo. Sabendo onde vocês estão e deixando o sistema de localização ligado, sintam onde vocês estão. Sintam a cadeira. Vocês lembram, quando vocês eram crianças, vocês levavam a mão para a xícara quente e logo vocês aprenderam que um pouquinho antes da mão tocar a xícara, vocês sentiam a temperatura e levavam os dedos para a asa da xícara. No sentir também existe um saber. Agora, com o sistema de localização ligado e sentindo onde vocês estão, observem-se. E apliquem o sistema de localização espacial ao seu espaço mínimo. O volume, a área que vocês ocupam dentro dessa sala. Percebam a área ocupada. E aí, mais do que isso, sintam o que preenche a área que vocês ocupam. Abram os olhos. Estranho? Não. Novo. É só novo.
não é estranho, não é difícil. É novo, como é novo, igualdade. É novo, como é novo, inclusão. Não tem nada de estranho aqui. É você como você é. Olhar para dentro e explorar o silêncio é se dar conta de que muito do que a gente faz é determinado pelo que a gente já viveu. Olhar para dentro em silêncio é ter liberdade real de escolha. O silêncio e um estado de presença que decorre dele e que pode se tornar um hábito na vida da gente, são tecnologias de autoconhecimento que estão no planeta, junto com o nosso processo evolutivo, há mais de 10 mil anos. E todas elas estão disponíveis, são simples, mas são tecnologias de última geração. Nós já sabemos que no futuro da evolução da raça, comunicação vai ser comunicação direta entre o que eu sinto e o que você sente. Eu vim aqui hoje só para dizer para vocês que vocês não precisam ter medo de se desconectar, porque a conexão de fato acontece quando vocês comunicam autenticidade para outra autenticidade. Silêncio é uma fonte de liberdade. TEDx T.